Olá, pessoal, voltamos então no segundo bloco, tá? E aí seguimos o conteúdo. No bloco anterior nós abordamos então o plebiscito e o referendo, tá? E agora nós mencionamos então a iniciativa popular, tá? O que é a iniciativa popular então, tá? É a possibilidade do povo fazer projetos de lei, criar projetos de lei, certo? Mas existe algum requisito para que o povo ele possa, né, criar esse projeto de lei? Existe sim, tá? Nós precisamos que tenham preenchido o número mínimo de assinaturas. Tem que ter um número mínimo de assinaturas para que o povo possa encaminhar, então, possa fazer um projeto de lei. E como é que funciona então esse número mínimo? Depende, tá? Depende de qual lei, de qual projeto de lei nós estamos falando. Se a gente mencionar, né, que o projeto de lei que vai ser criado em âmbito federal, a gente tem que a gente tem que perceber que o artigo 76, que o artigo 66 da Constituição Federal, ele trata do percentual, tá? Então a gente vai ver o seguinte: para a criação então de um projeto de lei, que é o povo, né? Que é a possibilidade que o povo tem então de fazer um projeto de lei, tem que obedecer um requisito mínimo. O requisito então é um percentual. Depende do projeto de lei, é o percentual exigido. Então a gente fala o seguinte: se for em âmbito federal, acho que é bem importante a gente mencionar o seguinte: se for em âmbito federal, nós temos o seguinte: é 1% do eleitorado nacional, tá? Então, para que o povo possa, né, criar lá um projeto de lei, o requisito é que se tenha assinaturas. E aí, se for um projeto de lei em âmbito federal, a gente precisa então de 1% do eleitorado nacional, tá? Bom, só isso? Não. Nós precisamos que esse 1% do eleitorado nacional esteja distribuído então por 5 estados, por pelo mínimo 5 estados, tá? Então, a gente tem que distribuir esse percentual de 1% em 5 estados. Então, vamos distribuir lá Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Enfim, tem que ter no mínimo cinco estados, tá? Que vai ocorrer essa distribuição de 1%, tá? Só isso? Não. Tá? A gente tem outro requisito então. Essa distribuição pelos estados, ela tem que respeitar o percentual de 0,3%. Então, como é que, né, qual é o requisito para que o povo possa criar então um projeto de lei em âmbito federal? Tem que ser respeitado então em âmbito federal 1% do eleitorado nacional, desde que ele seja distribuído por 5 estados e cada estado tenha 0,3% do eleitorado, tá? Então, esse é o requisito para projeto de lei em âmbito federal. Se a gente pensar no projeto de lei estadual, o que nós temos aqui então? Fica a cargo de cada Constituição estadual. Então, cada Constituição estadual vai estabelecer qual é a forma, qual é esse percentual, tá? Para que o projeto de lei seja criado. Então, no estadual depende de cada Constituição estadual. E o municipal, então, a gente tem lá no artigo 29 da Constituição Federal, que é 5% do eleitorado municipal, tá? 5% do eleitorado municipal, tá? Bom, então, passamos então para o ponto 3 aqui, para o terceiro instrumento, então, que seria um mecanismo, então, lá do direito político. O que nós temos aqui? Direito de sufrágio. O que é o direito de sufrágio, então? O direito de sufrágio nada mais é do que o direito de votar e também ser votado, tá? Bom, mas se a gente pensar quem é que tem direito de votar e quem é que tem direito de ser votado, tá? Quem tem direito de votar, quando a gente fala assim no direito de votar, a gente está falando de alistabilidade, tá? Então, o direito de votar é igual a alistabilidade. E quando a gente fala no direito de ser votado, a gente menciona que é elegibilidade.
tá? Bom, pensando então, quem tem direito de votar? Tá? Quem tem direito de votar? A gente tem o voto obrigatório e a gente tem o voto facultativo e a gente tem o voto proibido, tá? Quem é que está dentro do rol, então, do voto obrigatório, tá? Maiores de 18 anos têm a obrigatoriedade de votar. Só eles? Não. Os menores de 70 anos também. Então, quem tem voto obrigatório são os maiores de 18 anos e os menores de 70, ok? Bom, quem é que tem a faculdade de votar? Né? Então, eu voto, o voto é uma faculdade. Quem é que tem a faculdade de votar, então? Tá? Menores de 16, maiores de 16 anos e menores de 18. Então, quem tem faculdade de votar é maiores, né? Maiores de 16 e menores de 18. Quem está dentro dessa faixa etária tem a faculdade de votar, não é obrigatório, tá? E por fim, então, nós temos aqui no facultativo maiores de 70 anos, tá? Quem está totalmente proibido de votar? Quem não pode votar, então? Menores de 16 anos estão totalmente proibidos de votar. É vedado o voto para menores de 16 anos, tá? Quem também está proibido de votar são os estrangeiros. E por fim, nós temos então o militar conscrito, tá? Que é aquele militar, né, que está prestando o serviço militar obrigatório. Então, o militar conscrito também está proibido de votar. Então, só para a gente relembrar, o obrigatório é para os maiores de 18 anos e menores de 70. O facultativo é para os maiores de 16 e menores de 18. Também para os analfabetos e para os maiores de 70 anos, tá? E o proibido, então, é para os menores de 16 anos, para o estrangeiro e também para o militar conscrito. Tá? Seguindo então, nós temos ainda, agora a gente passa a falar um pouquinho então sobre as características do voto. Tá? O que nós temos aqui então? Quais são as características do voto? Nós temos a disposição legal então no artigo 60, parágrafo 4º, e são cláusulas pétreas, certo? Elas não podem ser alteradas, elas não podem ser mudadas, tá? O que nós temos lá? Características, então, do voto. Nós temos que o voto ele é direto, secreto, universal e periódico, tá? O que é o voto direto, então? O voto direto é aquele voto em que o povo escolhe seu representante sem intermediários. Ele não possui intermediário, o voto é direto. Ele escolhe o representante de forma direta. Essa é uma das características do voto, tá? Segunda característica, então, ele é secreto, ou seja, ele é sigiloso, a não ser que eu comente, né, e fale para quem eu votei, ele é sigiloso. Ninguém tem conhecimento, né, qual foi o representante que eu votei, tá? Universal, então. Próxima característica, universal. Todos têm direito de votar, tá? Então, todos têm direito de votar. Ele é universal porque o voto cabe a todos, tá? E periódico, por quê? Porque nós temos um tempo, certo? Um tempo que o eleitor tem o direito de votar. De tempo em tempo, o eleitor tem direito de votar. Porque se assim não fosse, né, o representante escolhido ia permanecer no poder por tempo indeterminado. Então, de tempo em tempo, o eleitor tem o direito de votar, né? Se assim não fosse, o representante ia se manter, né? Se manter no cargo, se manter como presidente, ou como deputado, ou como vereador, né? Por tempo indeterminado. E não é assim que acontece, porque a gente tem um tempo determinado, ok?
E aí, agora, a última consideração, então, é elegibilidade. O que nós temos aqui, então? A elegibilidade, para que, né, ela aconteça, a gente tem que observar alguns requisitos. E esses requisitos, então, estão lá no artigo 14 da Constituição Federal, tá? Quais são os requisitos, então, da elegibilidade, tá? Primeiro, ser brasileiro é obrigatório, né? Não é o brasileiro naturalizado, é o brasileiro, tá? Ser brasileiro. Segundo requisito, então, ter filiação partidária, ou seja, para que eu concorra a algum cargo, eu preciso estar filiada em algum partido. Se eu não estiver filiada, eu não posso concorrer a um cargo público, né? A um cargo de presidente, a um cargo de deputado, a um cargo de vereador, de prefeito. Eu preciso estar filiada a um partido, tá? Próximo requisito, então, domicílio eleitoral. O que a gente tem aqui? Se eu fui eleita para deputada, o que acontece? Eu tenho que residir, eu tenho que ter o domicílio, então, da onde eu fui eleita, tá? Se eu fui eleita em Porto Alegre, por exemplo, o meu domicílio eleitoral na circunscrição é Porto Alegre. Então, esse também é um requisito que tem que ser observado, tá? Quando a gente menciona a elegibilidade. E por fim, então, nós temos a idade mínima. Qual é a idade mínima, então? Está lá no artigo 14 da Constituição Federal. Se a gente pensar em presidente, ministro e senador, a idade mínima é 35 anos. Se a gente pensar, então, na idade mínima para deputado, nós temos 21 anos, para governador, 30 e para vereador, 18. Tá? A gente fez algumas considerações, então, que são importantes em relação a direitos políticos. Gostaria que vocês fizessem a leitura dos artigos, tá? Também da obra que foi disponibilizada e também fizessem um estudo paralelo com partidos políticos, tá? Desejo para vocês ótimos estudos. Na semana que vem, então, nós temos a nossa avaliação, tá? Ótimo final de semana para vocês, tá? Até a semana que vem. Um grande abraço.